pessoal, hoje eu vou comentar sobre 2 episódios de Love, Death and Robots que eu acho que tem uma temática similar. Eu acredito que eles se complementam nas antologias, e como eu não tenho muita coisa pra falar sobre cada um, pra ser um vídeo pra cada, eu decidi condensar os 2 aqui, tá? Eu vou falar de Good Hunting, Boa Caçada, e Sonny's Edge, A Vantagem de Sonny. Esse vídeo vai conter muitos spoilers, né? Então, se você ainda não assistiu, não conferiu Love, Death and Robots, corre lá e depois você volta aqui para assistir o vídeo. Eu decidi juntar as duas animações num vídeo só, porque as duas retratam a objetificação da mulher, as duas retratam personagens femininas fortes e tem um tema de vingança junto. Então eu achei mais do que pertinente comentar sobre as duas aqui, embora cada animação tenha a sua peculiaridade, que aí é o que eu vou abordar a partir de agora. Bom, eu preciso começar falando de Sonny's Edge, porque ele já abre, né, os Love, Death and Robots, e ele já abre com muito estilo. Ele já traz aquela coisa de ficção científica. Eu fiquei muito curiosa sobre esse universo, onde você tem máquinas que são, na verdade, biológicas, orgânicas. Eu fiquei muito interessada. Ela aborda essa questão da transferência da consciência e essa questão da sobrevivência, de como você faz coisas incríveis quando você está sob um perigo ou quando você precisa defender a sua vida. E principalmente quando você está falando de uma pessoa que já passou por coisas indescritíveis. Sonny's Edge me mostra essa coisa do sobrevivente, da pessoa que passou pelo pior e ela conseguiu sobreviver, e ela usa essa força, essa motriz, para conseguir o que ela precisa fazer para se vingar mesmo. E aquele twist, olha, aquele twist realmente me deixou, eu fiquei chocada, assim. Eu não tava acostumada com esse tipo de história, não é uma coisa que eu consumo muito. Então todo o contato que eu tive, mais ou menos, é com base nessas animações da Netflix. E eu preciso dizer que, embora assim seja um pouco grotesco, né, tem bastante sangue e tal, ela conseguiu balancear muito com a animação mesmo, com o uso de cores, e com essa coisa da força do monstro que tem dentro de você, mas que é um monstro que serve para te proteger. Eu acho que Sonny mostra essa questão de empoderamento, de poder e tudo isso, né? Independente da casca que você carrega, você tem um certo poder em você. E claro que eu não posso deixar de mencionar a animação em si, que traz cores incríveis, um gráfico maravilhoso, cores maravilhosas, aquele neon e aquele tudo estilizado naquela luta lá, naquele negócio de naquele ringue, que é um estilo de luta que na verdade você meio que controla uma máquina bioorgânica, ou você controla um monstro por meio de máquinas bioorgânicos. Eu não entendi direito, mas eu achei isso ótimo, porque eu tô mais interessada. Eu tô muito mais interessada em saber sobre esse tipo de conteúdo. E eu realmente gostaria muito que tivesse uma série só da Sonny, por assim dizer. Eu ficaria muito interessada nesse universo, sabe, de batalhas, e esse universo mais gangster, de submundo, do que acontece, esses temas de vingança, eu acho que são ótimos. Agora, seguindo na mesma temática, você vai pra Good Hunting, né, Boa Caçada, que tem uns gráficos muito similares àqueles no estilo Avatar, ou então alguns gráficos desses animes, mas que a gente tá acostumado. E ele começa muito diferenciado. Ele começa numa fantasia, né? Ele começa numa mística com os shapeshifters, que eles têm um nome específico, Yun Li Jin, né? E eles estão sendo caçados nessa China antiga e tal. E aí o tempo passa e essa China antiga, ela perde um pouco dessa mística e dá lugar para o imperialismo inglês e para a Revolução Industrial, para máquinas e tal. Você tem nessa história a questão da vingança pela objetificação da mulher, ou seja, a Hu Jin, né, a Yan, que sofreu nas mãos desses imperialistas, ela acaba partindo em busca do seu amigo para que ela possa se atualizar, para que ela possa fazer parte desse novo mundo e buscar a sua vingança e ainda proteger outras mulheres que estão expostas a esse tipo de predador. E aí Boa Caçada é muito interessante, porque você tem de início
a caçada do... qual que é o nome? Do Liang, do pai dele, contra as shapeshifters, né? E aí, essa caçada torna-se... Ela é uma caçadora, né, dentro dessa mitologia que tem, pra depois ela ser caçada e aí, por fim, ela passar a ser uma caçadora desses outros predadores. E é uma animação interessante porque ela resgata muito da cultura chinesa que vai se perdendo com os tempos. Ela resgata uma época mais de inocência, que você tem mais magia, que você tem muito mais presença da mitologia do que hoje, por exemplo, que as coisas são mais mecânicas. Eu fiz uma pesquisa muito rápida e essas criaturas, os Wulijin, elas existem mesmo na mitologia chinesa. Elas podem ser uma criatura que pode ser tanto um bom quanto um espírito ruim. Elas são muitas vezes relacionadas a vários fatos, assim, de má sorte, ou então de boa sorte, dependendo da mitologia que você encontra. Tem algumas histórias com elas, assim, na mitologia. Basicamente, boa parte dos espíritos, né, dessas criaturas mágicas chinesas, elas podem adquirir forma humana, mas em especial essa o espírito mesmo, ele tem a forma de uma raposa de 9 caudas e ela pode se transformar numa mulher muito bela e jovem. Embora esses espíritos sejam atrelados a coisas ruins e má sorte, você tem ainda muitos contos em que eles inclusive participam de histórias de amor, que tem um romance, que eles têm um relacionamento com figuras humanas, o que abre uma brecha para você ter good hunt, né? Você tem um certo relacionamento mais íntimo entre a Yan e o Liang. Então você busca na essência, na parte mágica e mitológica, uma parte mais romanceada, mais boa, florescida. E a partir do momento que o tempo vai passando, essa mágica vai se perdendo, né? Tanto que a Yan, ela vai perdendo as possibilidades dela se transformar no espírito raposa e ela vai ficando cada vez mais humana. Ou seja, com o advento de tecnologia, informação e mecânica, querendo ou não, um pouco da magia do mundo vai se perdendo. Você vê ao final uma mescla desses dois mundos para você ter uma história que o pessoal fala que é steampunk, né, que é aquela coisa punk que tem. Um pouco da perda da cultura, né, que ela vai sendo um pouco subjugada pela cultura de algo mais imperial. Esse conto de Boa Caçada pode ser encontrado no site Strange Horizons. O conto tá lá em 2 partes, é escrito pelo Ken Liu. E depois você pode ir no site do Ken Liu, onde ele fala mais sobre o conto, explica um pouquinho mais do ponto de vista dele. E é o que eu tô falando, né? Ele comenta muito essa questão do colonialismo, né? Um pouco da perda da cultura e tal. Então eu achei que é muito legal, eu acho que é um desenho muito significativo. E aí, embora ele tenha uma temática similar com o Vantagem de Sony, ele vai um pouco além de comunicar algo, além da história daqueles 2 personagens. Ele fala de alguma coisa da sociedade daquele período histórico. Eu acho muito audacioso e eu acho muito legal, porque você tem coisas boas e você tem coisas muito ruins. E é por isso que essas que eu tô fazendo agora, né, já comentei de Zima Blue ontem, Good Hunt hoje, e também tô falando de Sonny Zed, essa pra mim são um dos melhores. Assim, são os que mais conversaram comigo, além do que eles se propuseram a passar em tela. Foram onde eu fui buscar mais pra saber a fonte, pensei mais um pouco além daquilo e tal. E eu acho que são episódios maravilhosos, cada um com a sua peculiaridade. Você tem o Wood Hunting, não só uma história muito bela de um relacionamento entre uma criatura mágica e um menino, como você também tem uma certa crítica ali do imperialismo, colonialismo, etc. Enquanto que em Sonny Zed você tem uma história de vingança, você tem uma história de empoderamento e uma história de inteligência também. Um dos 3 musts que eu preciso comentar primeiro aqui no canal. Mas aí me diz aí o que vocês acharam, se vocês também gostaram de Boa Caçada, o que vocês pensam sobre isso, se vocês estão interessados em buscar os contos que deram origem a essas animações que estão na Netflix. Fico por aqui, tchau, tchau!